Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. João 10. Vou ler aqui na Bíblia. João 10. O pastor das ovelhas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Leia comigo João capítulo 10, versículo 1. Aí você vai falar assim, mas por que não está aí no... Porque eu estou gravando alguns videozinhos assim para começar a dar uma mexida na sua coragem, deixando essa molezinha de lado para você abrir a Bíblia. Abra aí e leia. Nova Almeida atualizada. João 10:1. Em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora dos currais, para fora das sinagogas, porque Jesus disse isso não para mim e para você. Jesus disse isso para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. Jesus disse isso para os que seguiam o legalismo, para os que seguiam os mandamentos, os preceitos que Moisés recebeu por intermédio de anjos no Monte Sinai. Então ele falou que os que eram dele, as ovelhas, ouviriam a voz dele e sairiam das sinagogas, sairiam dos templos judaicos para seguir ele. Tanto que várias passagens mostram quando ele estava lendo, quando ele fazia a leitura da Torá, das leis, das profecias, dos salmos, ele sempre arrumava uma briguinha dentro desses templos. Porque fora ele curava, fora ele evangelizava, fora ele acariciava, ele passava amor. Porém dentro do templo era chicote, era rabo de arraia, capoeira, boxe, até MMA eu acho que ele lutou com os fariseus, com os líderes religiosos. Então dentro dos templos sempre houve embate entre os religiosos e Jesus. Então as ovelhas ouviriam a voz dele e sairiam de dentro dos currais, de dentro do templo. E isso a gente usa para hoje também, tá bom? Dentro dos currais, que são chamados de igreja, Deus não está lá. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo disse em Atos 17:24, Paulo não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo já dizia naqueles dias. Jesus disse em João 4, a mulher samaritana, a partir do versículo 20, vós adorais o que não sabeis, pois virá o dia em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e verdade. Aí vai indo, ele fala, Deus é espírito, e ele se agrada com aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, dentro desses templos, o que tem é doutrina de homens. Então, essa passagem ela é atemporal. Ela serviu para os judeus que seguiam Moisés, os ensinamentos mosaicos, e seguem nos dias de hoje, tá bom? Você tem que seguir, deixar que o Cristo ressuscitado te conduza, porque Cristo comprou a liberdade dos judeus de não praticarem mais as obras mosaicas, quando ele verteu o sangue dele naquela cruz, tá? E você já está quase 2000 anos depois do sacrifício. Depois do sacrifício veio o evangelho da graça pregada por Paulo. Depois do evangelho da graça pregado por Paulo veio o evangelho eterno, quando foi o juízo no ano 70 em Jerusalém, e que foi estabelecido o evangelho eterno, que é Deus em nós, Apocalipse 21, 2 e 3. Versículo 3 de 10 de João. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Veja, é uma clara indicação que era para os judeus seguirem ele. Ele tinha o verdadeiro ensinamento. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Você deve ter um testemunho disso. Quantas vezes você frequentou uma chamada igreja que você não se sentia bem? Quantas vezes você saiu de uma denominação e foi na outra? Aí você lia a palavra, só que a palavra não batia com aquilo que vinha do altar.
Só lembrando, local que tem altar é local de sacrifício. Isso é Velho Testamento. Isso é maldição de Moisés. Quantas vezes você sentado, aí você já tinha lido que o dízimo nunca foi dinheiro, que o dízimo era alimento colhido e dado uma vez por ano, só que aquele homem lá na frente ficava falando que você tinha que dar 10% do que você ganhava, senão você ia perder a salvação. Quantas vezes? Veja, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha a paz que nós temos hoje, olha a paz que eu tenho, olha a confiança, a ousadia, a graça de Cristo em mim, em você. Veja você como você está dormindo bem, veja como tem harmonia no seu dia a dia, veja a sua saúde, veja os seus negócios, veja que agora as peças começam a se encaixar. O quebra-cabeça já não é mais aquele quebra-cabeça de coçar a cabeça, não. Hoje não quebra mais a cabeça, hoje tudo se encaixa. Hoje a conta fecha. Por quê? Porque você está deixando ser conduzido pelo Senhor, que é o Espírito, e que faz morada aí em você. Você não está sendo mais conduzida por doutrina de homem, você não está mais sendo levado ou levada por um ensinamento carnal. Não, você está fundamentado no escrito bíblico, sem maracutaia, sem manipulação. Versículo 7 de João 10. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso é literal. Aí os que gostam de dinheiro, de campanha, de voto, de sacrifício, de holocausto, de não sei o quê, monta-se uma porta e fala, essa é a porta, é Jesus. Jesus não existe mais. Jesus de Nazaré foi um corpo, foi um véu preparado por Deus para que o Espírito de Deus se movesse durante 33 anos. Aí eles falam que aquela porta é Jesus. Santa ignorância. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos que vieram antes dele, quem era? De quem ele estava falando? Dos líderes religiosos, dos pregadores mosaicos, dos que pregavam Moisés, dos que pregavam as leis recebidas por Moisés por intermédio de anjos no Monte Sinai, e essas sentenciava as pessoas, essa condenava, aprisionava, e estas matavam. Jesus foi pendurado por um item que estava nas leis. Jesus foi sentenciado, foi humilhado, foi desprezado, sofreu deboche, foi envergonhado, nu, pendurado naquela cruz, naquele madeiro, por o item da lei que Moisés recebeu por intermédio de anjos. Então esses pregadores eram os ladrões, os salteadores. Estes ladrões eram os que matavam, roubavam e destruíam. A religião fala que isso são seres, anjos caídos. Mentira! Mentira dos líderes religiosos, porque da mesma forma que os líderes religiosos daqueles dias usavam Antigo Testamento, as leis, para explorar as pessoas, para enganar, para sentenciar, para condenar, assim é dentro desses templos hoje. Aí eles inventam que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eles inventam falando que estes são seres espirituais do mal, demoníacos. Os seres espirituais do mal são eles que mentem, que exploram, que tosquiam, que tiram tudo das pessoas. Eles são esses ladrões e mercenários. Líderes religiosos nunca prestou, nunca valeram nada. Me desculpa de eu estar falando assim, às vezes você é muito apegado ao seu líder religioso, mas líder religioso nunca prestou. O confronto, o embate que Jesus travava nos dias que ele andou nesta terra, foram sempre com líderes religiosos. Jesus disse, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque eles, com todo o entendimento das leis, não tinham espiritualidade nenhuma. Eles não acreditavam no reino de Deus. Eles não acreditaram que Jesus era o Filho, a manifestação de Filho de Deus. Eles não deram valor. Assim é nos dias de hoje.
esses líderes, para o enriquecimento ilícito, para o status, para o conforto, para a molezinha deles, eles menosprezam o Cristo ressuscitado. Eles menosprezam a pregação de Paulo. Eles dizem, não ouçam, não assistam esses pregadores do YouTube, não assistam porque esses daí são falsos profetas, esses são mentirosos, esses daí são filhos do demônio, filhos do capeta, de Beelzebu, eles falam tudo isso, porque eles não aceitam. Quando você fala que Apocalipse 1:10, o dia do Senhor foi o juízo de Deus que veio, foi quando o juiz voltou para julgar o israelita, eles chamam você de mentiroso. Ele fala, não, o dia do Senhor ali era domingo, sábado, mentira! Quando eles falam que você precisa buscar Deus em templo, e você mostra Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, que foi estabelecido a nova Jerusalém, e que Deus mesmo está em seu tabernáculo espiritual, que está no espírito das pessoas, eles dizem, isso é mentira. Eles, os líderes religiosos, ensinam as pessoas a fazer a oração, Pai nosso que estás no céu. Não, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, o teu tabernáculo e a tua morada. E já foi feito a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. É assim que devemos viver. É assim que devemos agir neste mundo. É assim que devemos mostrar às pessoas, enquanto ao prazo da vida desta carne estiver valendo. Porque em breve, muito em breve, vencerá o prazo dessa carne. E o Espírito que está em nosso subconsciente, o Espírito que está ligado com Deus, esse voltará para o reino celestial. Em breve. Muito, muito em breve. E continuará aí a religião mentindo e enganando. Então, quando você lê João capítulo 10, leia com entendimento que Jesus disse que os judeus que eram dele ouviriam a voz dele e sairiam de dentro das sinagogas e o seguiriam. Assim nos dias de hoje, quando as pessoas se deixam ser sensíveis à voz do Espírito Santo, esses também abandonam a religião. Quando a leitura não bater com a pregação lá, é porque Cristo está falando na sua mente. Você nunca vai conseguir ficar naquela religião. Você vai virar as costas e você vai ser conduzido pelo Espírito que está em você. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Assim foi os líderes daqueles dias, assim é os líderes de hoje. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem e eu peço a sua contribuição neste canal, dando joinha, compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da gloriosa, maravilhosa morada do Pai e Espírito em nosso espírito, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida de tranquilidade, de paz e de justiça nesse mundo. E o porvir, o nosso espírito, reinará eternamente de onde ele veio, do seio do nosso Criador. Até mais, tchau, tchau.